conosco. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos são devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo o mal que assim seja. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez reunidos em teu nome, a mais uma noite de estudo do teu Evangelho. Nós nos pedimos, Senhor, envia-nos os trabalhadores da tua seara bendita, para que eles estejam conosco em mais essa oportunidade, para que inspirem a nossa irmã, que fará uso da palavra na noite de hoje. E é em teu nome, Mestre amado, em nome dessa falange de trabalhadores da tua seara bendita, dos mentores espirituais da nossa casa de oração, o Consolador, é que damos início à nossa reunião da noite, com votos de muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos mais uma vez na nossa casa a nossa irmã Verônica. Verônica, por favor, com você. A altura fica boa, né? Como ele é alto, né? Acho que tá bom. Permitir um pouco. E agora, como é que a gente vai permitir um pouco? Porque tem alguém lá para permitir, né? Vamos nós. E ainda tem. Mas, enfim, muitíssimo boa noite. Vou tentar não olhar tanto para vocês na câmera, porque tem um tanto de amigos do outro lado. Vou preferir olhar para os amigos e vocês que estão no online acompanhem a gente dentro do que for possível. Mas uma coisa é certa, eu quero mais uma vez agradecer a casa para a gente falar sobre a doutrina. É sempre um presente, primeiro, para a gente que estuda, para a gente que se debruça sobre o assunto, e abrir o nosso campo para ver o que a espiritualidade, né, gostaria de que a gente estudasse, qual é a egrégora que a gente quer fortalecer, o que exatamente nós queremos, ou seja, é mais importante ou mais urgente, não só para as nossas vidas, mas as vidas das pessoas que estão em nossa volta. Então, sempre que a espiritualidade traz um tema para a gente, digo para a gente, para mim, para casa, para cada um que está presente, para quem está assistindo, ou quem vai assistir depois, é sempre um tema relevante. É sempre uma oportunidade de desenvolvimento para nós todos. A gente ampliar esse assunto, tentar ver o que em nós precisa crescer junto com as palavras, né? Que tantos espíritos de grande envergadura vieram aqui fazer com que a gente evoluísse. A primeira coisa que a gente vai começar falando é: todos nós temos uma fé cristã, entendemos Deus na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença. E é importante que a gente perceba que nada neste mundo é ao acaso. A gente vai falar especificamente deste nosso planeta, porque é aqui que nós estamos.
Nós não conhecemos tanto assim, nem mesmo do nosso planeta, que dirás de todas as outras, de todos os outros universos, de todas as outras galáxias. Vamos nos concentrar apenas aqui, em nós. Não só nós aqui, mas nós na Terra. É sabido, e aí a gente vai ter que dar uma certa licença poética a todos os escritores que falam das comunicações, do planejamento, do desenvolvimento daqui do planeta Terra. Dizem que essa comunidade que administra a nossa galáxia, elas se reuniram 2 vezes ao longo do desenvolvimento do nosso planeta. Quando estava por acontecer o nosso planeta, e outra, quando Jesus estava por encarnar. Então, aí a gente vai ver, o nosso planeta tem mais de 5 bilhões de anos. E planeta, né? A humanidade tem bem menos que isso, na verdade. Então, somente 2 vezes essa comunidade se reuniu. Então, a vinda de Jesus à Terra é algo extremamente importante. Se a gente pensar que a nossa vida aqui, nós que somos os mais novinhos e temos mais de 40, né? Me perdoe aí que tem menos, mas nós passamos dos 40, a gente já acha a nossa vida longa. Imagine 5 bilhões de anos. Só 2 vezes essa humanidade se reúne. Que é para a gente ter ideia que é a importância de Jesus vir à Terra. Para a gente falar sobre Maria, a mãe da humanidade, a gente precisa ter alguém. Não é por nada não, me perdoe, mas é que eu participo de muita reunião no trabalho e sou eu quem permite a entrada das colegas para os treinamentos. Então, eu já estou acostumada a ir lá permitir, mas me perdoe o impulso. Então, vamos nos marcar nisso. E é tão importante a vinda de Jesus à Terra. Se nesse tempo que o ser humano tem evoluído, piscar os olhos, o batimento do coração, o inflar dos pulmões, são coisas que a gente aprendeu há menos de 5 mil anos, talvez, que é o automatismo, né? Desde quando a gente sai do Homo sapiens para cá. Esse automatismo do nosso corpo foi concebido nesse curto espaço de tempo. Então, como é que a gente vai acreditar que Deus, na sua majestade, vai fazer alguma coisa ao acaso, que seria escolher a mulher por onde esse nosso governador vem à Terra? A gente precisa, nós como espíritas, eu quero chamar muita gente para essa responsabilidade. Porque quando a gente for conversar com qualquer outro irmão que desconheça tudo isso que a gente estuda, porque a nossa fé é raciocinada, a gente se debruça para estudar, a gente quer compreender as coisas. A gente não pura e simplesmente acredita. Não é verdade? A gente pesquisa, a gente ouve vários autores, a gente não acredita no primeiro. A gente lê Kardec, a gente lê Humberto de Campos, a gente vê Vitor Hugo, a gente vê André Luiz, a gente quer ir confrontando todas essas informações para a gente ter o nosso posicionamento. Então, quando a gente estiver conversando com qualquer outro irmão cristão e que fala de Maria como uma simples mortal, a gente precisa ter certo cuidado para que a gente não entre na arrogância intelectual ou no ápice da nossa, né, no cume da nossa ignorância, a gente achar que essas pessoas têm alguma razão. Então, a gente vai precisar aqui, durante esse nosso bate-papo, exercitar essa flexibilidade. Porque, óbvio que quando a gente vem para a carne, uma vida é um período da nossa escola. É uma fase de aprendizado. Mas a gente tem que escolher com o que é que a gente vai para a nossa próxima fase. O que a gente conseguir amadurecer na nossa cabeça, na nossa mente, aqui agora,
é fundamental para que na nossa próxima encarnação nós venhamos em outro patamar, que a gente venha com novos desafios, com outro posicionamento. Então, essa observação é para que a gente assuma o nosso papel de evangelizador. Todas as vezes que a gente conversa com alguém, que a gente questiona alguém, não é que a gente vai impor as nossas verdades ou o que a gente pensa, mas a gente precisa fazer perguntas. Fazer com que ele reflita. Não é que a gente vai dizer para ele, cala a boca, você está falando bobagem, você não sabe nada, você só está com a Bíblia decorada. Não é assim que o Espírito se porta, porque humildade é uma das nossas primeiras lições. Não é verdade? A gente respeita o posicionamento do nosso irmão, afinal de contas, só ele sabe o quanto ele caminhou para chegar onde ele está. A gente respeita, mas diante do nosso conhecimento, a gente pode fazer perguntas, deixar que ele reflita. Porque para uma mulher, qualquer mulher, ser a mãe de Jesus não faz muito sentido. A história da nossa humanidade está dividida em antes dele e depois dele. Ela não é a mãe de Napoleão. Ela não é a mãe de Nero. Quantos imperadores a gente já ouviu falar? Quantos generais a gente já ouviu falar? Mas no Messias, quem é que a gente reconhece? Então, a gente não pode acreditar que uma mulher que seja um portal de entrada de um espírito e que os nossos irmãos que não são espíritas pensem. Uma pessoa conhecendo Deus como a gente conhece, não dá ponto sem nó, não cochila, não tira férias. Para que Deus escolha alguém que seja a porta de entrada do Messias de toda uma humanidade, não pode ser uma mulher simplória, uma mulher simples como eu, como qualquer um de nós. Precisa ser uma mulher pelo menos equilibrada suficientemente, com uma evolução moral suficiente para garantir o tomar conta dessa criança nesse período. Eu pensando como uma outra cristã qualquer, que não seja espírita. Porque para a gente que é espírita, me perdoem aqui as pessoas que não entendem de lavoura ou que não entendam de plantio, mas a gente que é mulher e tem planta em casa, quem já fez uma muda de roseira, sabe? Quando a gente vai fazer a enxertia de uma planta, a gente precisa que a base seja parecida com a da planta que a gente vai fazer a enxertia. Eu, por exemplo, sou do interior, então se a gente vai fazer uma muda de tangerina, a gente vai procurar uma boa muda de um limão bem raçudo, na nossa região é limão rosa, que é um limão, é um pé forte, é uma planta que se adapta fácil, alimenta-se facilmente, mas é da mesma família. A tangerina e o limão vêm de uma mesma família, eles têm similaridade. Então, para que Maria seja o portal de entrada de Jesus no nosso planeta, ela precisaria ter uma envergadura espiritual, um campo vibracional que aceitasse esse espírito, que aguentasse o poder que é o campo vibracional do Messias. Jesus não foi qualquer personalidade. Quando a gente estuda a classe do Espírito, Jesus, para nós, é o único Espírito do mundo. Então, imaginem aí, como é que a gente vai colocar sobre essa mesa uma carreta? Ela vai aguentar? Então, para a gente que é espírita e que a gente sabe que nenhum de nós é esse corpo físico, mas para que a gente esteja aqui aprendendo na encarnação, a gente precisa desse corpo físico. O corpo físico é constituído a partir da nossa identidade energética. Não é assim que André Luiz explica para a gente? Então, a gente compreende que para que esse
campo espiritual se condense para caber no ventre de Maria, óbvio que a gente sabe que a gravidez do espírito não se dá necessariamente no ventre da mãe, mas ela precisa comportar aquele corpo que está ligado ao seu campo, ao seu espírito. O perispírito desses, né, de Jesus estaria ligado a Maria, não é assim que a gente aprende? Que para o espírito encarnar, o perispírito do filho precisa estar associado ao perispírito da mãe. Existe uma identidade energética aí. Não existe como eu diria, não são iguais. Porque Deus não fez nenhum igual ao outro. Mas eles precisam estar sintonizados. Então, é assim que a gente compreende. Na lavoura, a gente chama essa base mais forte, que recebe a muda mais delicada, a gente chama de cavalo. Então, o cavalo do limão rosa é quem recebe a muda da tangerina. Um pé de roseira silvestre é quem recebe o pé de uma roseira mais delicada, mais sensível. Então, a gente coloca ali uma plantinha na outra, né? Faz aquele cortezinho, coloca, faz um curativo para que uma se alimente da outra, e assim a gente sabe que aquela planta vigora. E não raramente, num cacho de roseira delicada, pode sair uma roseira silvestre. Por quê? Porque o cavalo, a base da plantação, ela pode migrar. Então, não seria lúcido nem coerente que Deus colocasse um espírito de baixa envergadura para ser o portal da vida do nosso. Espero que tenha sido claro. Eu tentei ser repetitiva, mas é porque é muito importante que a gente compreenda a dimensão de Maria. Não para a gente idolatrar ou venerar, mas que a gente dê o respeito que ela merece. E nós que somos mulheres entendamos a nossa missão sobre a terra. Quando Deus escolhe, e todos os animais mais complexos são com dois sexos. Tem o sexo masculino e o sexo feminino. Então, quando Deus escolhe essa bifurcação entre os seres mais complexos, porque a gente tem um sistema orgânico muito diferente. Então, o que é que ele quer? Que a gente una essas duas partes para que a gente tenha um outro a partir desse melhorado. Então, a gente une forças, a gente une o sistema de união, de acolhimento, de apaziguamento, que é a função do feminino na Terra. E a gente une a diretividade, a força, a objetividade da ala masculina. E aí a gente vai entender que é nessa união que vai se formar uma nova pessoa. E aí a gente vai entender que e a gente aqui não vai discutir a virgindade de Maria, apesar de que os espíritas que estudam um pouco mais, eles já não defendem essa virgindade dogmática que nos foi empurrada a goela abaixo, digamos assim, pelo cristianismo na sua origem, né? Na sua organização, digamos assim. Que foram alguns concílios, alguns acordos que foram feitos para que essa versão vigorasse. Era conveniente. Quando algumas traduções, vou só levantar a poeira e depois vocês pesquisam, e se quiserem, procura os meninos depois para pegar meu número para a gente discutir o assunto. Então, eles dizem que na tradução do hebraico, da primeira vez que foi os escritos, não tratavam Maria como donzela, tratavam como moça, como jovem, porque os historiadores discutem se ela tinha entre 14 e 16 anos quando ela casou, quando ela desposou, quando José desposou ela. Então, ela era uma moça.
ela estava recentemente casada e eles ainda não tinham filhos. Então, essa era a palavra que descrevia Maria. Então, não descrevia Maria como virgem no sentido que a gente conhece hoje na nossa sociedade. Esse significado veio ser dado depois de algumas traduções e depois de alguns interesses daquela instituição que divulgava o cristianismo. Então, foi conveniente naquela época colocar dessa forma. Mas aqui para a gente pouco importa. Porque o que conta é o Deus que a gente confia escolheu essa pessoa para educar o grande Messias, a grande alma que nos educaria, que nos mostraria que tudo que Moisés, Isaías, tudo que estava escrito lá no Velho Testamento e que a gente não conseguia fazer, ele veio, viveu e provou que é possível. E quando a gente for estudar o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, a gente vai entender qual é o grande ensinamento que Jesus nos traz. E aí eu pergunto a vocês, que são mães, é fácil educar uma criança do ventre até os seus 30 anos de idade? Agora que está tudo tão mais falado, vamos imaginar o seguinte. Aceitando a possibilidade de que Eva existiu, vocês concordariam comigo que ser mãe do assassino do seu próprio filho é uma tarefa difícil? Contam que foi assim, não é verdade? E aí vocês vão lembrar de outra pessoa. Haroldo Dutra fez uma comparação que eu achei bem interessante. E eu gostaria enormemente que vocês fizessem um esforço de seguir comigo nessa caminhada para a gente entender essa história. Quando nasce a última filha e ela é mulher, é fácil quando a gente vê os amigos se interessando pela irmã caçula, olhando para a nossa irmã caçula com olhos de paquera. Será que seria fácil? Imagine você ser irmã de 12. Tem 12 homens na sua frente. E você, além de tudo, é a caçula. Diga aí. Será que era muita gente vigiando essa criatura? Pois é. Essa é Diná. A gente vai falar da família de Jesus, começando por Diná, que é um exemplo de uma mulher forte, porque ela era irmã de 12. Então, já não era fácil naquela época ser mulher. E imaginem tendo 12 vigilantes. Pois é. Diná era uma mulher forte, além de tudo, era a favorita do pai. Façam ideia a dificuldade dessa menina. Mas ela tinha um temperamento forte. Era um espírito com um grande legado. E a gente vai entender o legado de Diná. Diná vem como uma mulher forte, mas quando ela se apaixona e ela entende o papel dela, ela vai viver o amor dela, ela conversa com o pai, não conta o que está acontecendo, mas ela, de certa forma, ela percebe que se ela continuasse ali onde ela estava, ela ia repetir uma história que ela não concordava. Ela já tinha um espírito libertário. E Diná se enamora deste homem e resolve seguir a história de amor dele. E essa história acaba da seguinte forma. O rapaz também estava apaixonado por ela. Olha só, era um príncipe de verdade da terra de Caná. A gente vai lembrar de Caná de novo lá na frente. Só que ele, quando fala com o pai de Diná, o pai de Diná aceita o pedido de desculpas, já que eles tiveram
um envolvimento antes do casamento, que era um problema naquela época. O pai de Diná aceita isso, mas propõe ao rei que todos os homens do reinado dele, Canaã, sejam circuncidados. O rei aceita para ter a paz no reino, porque Jacó era muito, ele tinha muitas terras e era um excelente líder. Então, para o rei seria ótimo. E ele aceita. Só que quando eles fazem a circuncisão de todos os homens do reinado, Levi e Simeão, que eram os filhos mais velhos, e tinham um caráter questionável, eles traem a confiança do pai deles e eles vão, se reúnem com outros e, na desculpa de lavar a honra de Diná, matam todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Do reinado. Inclusive o sogro e o marido de Diná, de quem ela estava grávida. A história se desenrola aí com mais umas coisas, mas o que eu quero que a gente pegue é esse exemplo de Diná, tendo tido esse envolvimento antes do casamento, mas ela enfrenta todas as adversidades para criar o filho dela. Que não era o filho bastardo, afinal de contas, era o filho desejado pelo pai e pelo avô. Segue a história e a gente vai falar de Ruth. Ruth tem uma história bonita também, de dificuldade, casa, fica viúva. E aí, ela, nessa época, não sei se vocês lembram, mas tem várias histórias na Bíblia que diz que eles só davam alguma esmola às viúvas e aos órfãos, que eram os cuidados por toda a comunidade. Tirando isso, que meio que viviam na mendicância, mas era uma mendicância assistida. Aí, Ruth vinha aquele lavrando, cuidando da sogra dela, que também era viúva. Ela, então, se casa com o proprietário das terras para que ela tenha o que comer, para que ela tenha uma vida um pouco melhor para ela e para a sogra dela, né, que também era viúva. E Ruth também é da história, da mesma raiz genealógica de Maria. Mais à frente, a gente vai tendo a história de Zara, que também ela é filha de, acho que é Haná, deixa eu só confirmar que não, Tana. Tana é uma outra mulher da tribo de Judá, e aí lá vai Tana, quando ela está grávida de gêmeos, Zara põe o bracinho dela para fora, a parteira coloca uma fitinha vermelha, porque a criança, quando põe o braço primeiro, é uma dificuldade para a mãe, corre risco de morte. Então, a parteira coloca uma fitinha vermelha como uma espécie de amuleto, só que Zara traz o seu bracinho de volta e nessa luta para nascer, o irmão dela, que ela é gêmea de um irmão, o irmão dela nasce primeiro. E assim o reinado vai para o irmão dela, porque Zara nasceu depois. Então, o primogênito, de fato, é o irmão, não é? Olha como é a vida, como a Bíblia traz algumas referências das mulheres, mostrando essa história sofrida. É uma história que vai marcando as dificuldades que as mulheres tinham naquela época. Uma cultura machista, uma cultura com muitas dificuldades, onde o poderio é verdadeiramente masculino, onde a força é masculina, onde todo o que o homem pensa é uma verdade. E é nessa história que Maria vem nascendo. E quero muito que a gente vá compreendendo esse cenário de dificuldade. Porque quando a gente vai para a história de Raabe, que era uma prostituta, também na história, na árvore genealógica de Maria. Só que a Bíblia só fala uma historiazinha de Raabe.
Então, a gente vai vendo que a família de Jesus tem todas essas problemáticas. Não sei na de vocês, mas na minha, eu encontro várias histórias como essa. E eu, né, sou novinha diante da história da humanidade. Então, a gente vai entendendo que quando Maria é visitada por Gabriel, o anjo, vocês concordam comigo que uma jovem que vem com uma história dessa, de castigo, de perseguição, imagine como é você saber de todas essas circunstâncias que aconteceram na sua família. Isso não pesa na hora de uma decisão? A gente é educado por esses princípios e por esses valores. Os nossos pais, quando passam para a gente as suas ideias de não roubar, de não falar com a voz, não, nem usar palavras de baixo calão com os mais velhos, o nosso comportamento hoje é reflexo dessa educação. Agora, imagine uma menina de 14 a 16 anos de idade, a gente não sabe ao certo qual era a idade verdadeira de Maria quando ela foi conceber o nosso Mestre Jesus. Imagine ela receber a notícia de que ela vai conceber do Espírito Santo. Imaginem aí como é que a cabeça de vocês estariam. Pensem aí, nós todas, aos 14 ou aos 16 anos, recebendo uma notícia dessa. Então, é um espírito que qualquer uma de nós hesitaria. Hoje, qualquer uma de nós hesitaria. Agora, imaginem naquela época. E ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vontade do Pai. Não é essa frase que todo mundo conhece de Maria? Uma menina. Precisa ser uma mulher de força ou não? Parem um pouquinho aí. Você recebeu uma notícia dessa. Porque naquela época, toda a hesitação é você... Imagine ela perder o marido dela. Ela estaria renegada. Mas ela não hesitou. E a Bíblia segue com várias histórias sobre Maria. Mas uma coisa que nos chama a atenção, para a gente entender por que a gente diz que Maria é a mãe da humanidade, é que além de toda essa dificuldade, que por mim a história já acabava aqui, salve rainha, por mim já acabava aqui, porque eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Por mim já está ótimo. Mas vem Gabriel e diz o quê? Cheia de graça. A graça, ela é tida como o amor de Deus, independente de quem seja a pessoa. Então, a gente vai entender que ela vem com esse amor de Deus, que é um amor que não, é de graça. Você não precisa dar nada em troca. É de graça. Você não precisa fazer nada em troca. É de graça. E Gabriel, o anjo, diz que esse filho, Maria, é cheia de graça. Em que época mesmo? Época de vários homicídios, época de vários roubos, expropriação, de uma violência fora de série, que qualquer um de nós não aguentaria um ano naquela realidade. Todos nós aqui somos espíritos Nutella. A gente não aguentaria aquele convívio raiz. A gente aqui arregaria. Mas Gabriel disse que ela é cheia de graça. Então, a gente vai entendendo, buscando as referências. Por quê? Porque nós somos espíritos muito imaturos. E, a caminho da luz, Emmanuel diz que Maria,
ela não foi um espírito como exilado de capela como nós. E em uma outra obra, que agora me fugiu o nome, se eu me recordar até o final, eu menciono, eles referem como Maria tendo vindo de Sírio, a uma outra estrela que não é Alcione, que a gente geralmente conhece mais Alcione. Ela vem de Sírio e ela é um espírito que tem uma missão de nos ajudar a evoluir. Então aí a gente vai conseguindo entender quem é Maria. Não é pura e simplesmente uma protagonista das nossas orações. Ela não é apenas a coadjuvante da mensageiro da luz. Ela é um espírito participante da nossa renovação. Ela tem a sua própria missão, além de amparar a Jesus na sua caminhada. E aí a gente vai para aquele momento em que a gente compreende o seguinte. Para a gente que é espírita, a gente entende melhor. Me perdoem as pessoas que porventura estiverem assistindo a gente que não conheçam o espiritismo, que não compreendam a nossa doutrina. Mas a gente entende que todos nós temos uma missão sobre a Terra. Todos nós, para encarnarmos, nós temos o nosso desenvolvimento, nosso ocupação. E a gente vê uma mulher simples, há mais de 1.900 anos, agora são 2023 anos, educando o ser humano que vem fazer a nossa revolução. Então, para nós, ela educou Jesus, mas para ela estava educando o filho dela. Então, quando a gente vai vendo a base de toda a convivência de Jesus com essa mulher que amamentou, que vocês que são mães fizeram, né? Cuidar da higiene, cuidar da doutrinação. Tem um momento em que ela vai levar Jesus para tentar que ele seja educado no templo. E ela não consegue a vaga para ele, porque quando ela vai procurá-lo, ele está lá, conversando com os doutores. E quando chega em casa, Jesus diz para ela, eu já te provei. Né? E ela continua acompanhando. Percebam que na história da Bíblia a gente quase não ouve histórias sobre José educando a Jesus, o que é um contrassenso. Porque naquela doutrina, naquela época, naquela comunidade, naquela cultura, os homens é que eram a relevância. Mas não. Quem mais aparece nas histórias é Maria. Dizem que José morreu quando Jesus ainda era adolescente. Tem aí uma discussão histórica falando que Maria não teve mais filhos. Outros historiadores dizem que Maria teve mais de 2 filhos, porque José me parece que já tinha 5. Enfim, tendo ou não tendo outros filhos, ela, como viúva, acompanha a Jesus nas suas caminhadas e nas suas pregações. Em diversos momentos, o Evangelho de Lucas, porque era Paulo quem ia escrever sobre Maria. Mas Paulo abraçou a casa do caminho e a doutrina em outras ilhas, fugindo da perseguição. E aí, essa missão ficou para Lucas. Então, quando a gente lê o Evangelho segundo Lucas, tem muito mais histórias da infância de Jesus, muitos casos de Jesus criança. Por quê? Porque foi Lucas quem fez a história de Jesus conversando com Maria. Porque Lucas e João eram os mais jovens. Lucas era doutor, né? Era médico, segundo aquela cultura. Então, a gente vai vendo que Maria acompanhou o filho. Então, aí eu digo a vocês, ela viu o filho curar mão mirrada, ela viu o filho, ou melhor, viu e soube, né? Em alguns momentos, as viagens de Jesus, ela não estava com o grupo, mas ela soube
de que o filho estava curando cego, curando aleijados de nascença, curando endemoniados. Ela soube de tudo isso, então ela foi tendo conhecimento de quem era esse filho. E a história que conta na Bíblia mostra ela o tempo inteiro também dentro do que foi possível, acompanhando ele. Então, esse espírito, ele fez provavelmente muito mais caridade do que todos nós aqui juntos. Ainda que tenha sido, Jesus só teve 3 anos, não é isso? Na missão. E nesses 3 anos, ela teve muito menos contato com ele do que ela teve, do que ela teve antes. Porque como ele assumiu a macenaria com o pai, então eles conviveram por muito mais tempo com ele jovem. Ela no papel da maternidade. É só quando Jesus vem para os 3 anos de missão que ela convive um pouco menos com ele. Mas aí a gente vai entender o título dela. Porque, gente, eu quero perguntar aqui a vocês. E os homens também podem se colocar no papel de Maria. Peçam licença aí a masculinidade de vocês, mas entrem na paternidade. Porque eu quero entender de vocês. Você tem quantos anos? 13. Beleza. Se você tivesse um filho e alguém estivesse torturando o seu filho, você conseguiria assistir isso sem se pronunciar? A gente se coloca logo assim, a gente parte para cima, né? Se for para morrer, morre os dois. Não é assim que a gente pensa? A gente não vai deixar morrer sozinho. Mas essa mulher sabia. Ela assistiu esse rapaz falando sobre o pai dele. Ela ouviu as pregações dele muitas vezes. Ela testemunhou ele viver o que ele fazia. Então, ela entendia a missão do filho dela. Então, ela foi evangelizada por Jesus. E nós, quando ouvimos alguém que a gente ama falar para a gente alguma coisa que faz sentido para a gente, não parece que passa direto pela cabeça e vai para o coração? Então, essa é Maria. Ela bebeu da fonte pura sobre a relação de Deus e nós, a humanidade. Ela entendeu a missão do Cristo. Ela entendeu a decisão dele. Porque quando Pedro vai a Jesus e tenta demovê-lo da ideia de continuar na ida a Jerusalém, porque tinha esse risco, né, da crucificação, Jesus diz o que a Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, né? Aquele que divide, aquele que põe em dúvida, para a gente não entrar aqui na alegoria do nome. Então, Maria entendeu a decisão tão firme de Jesus. Ela entendeu. E quando ela opta, quando João chega na porta de casa, né? Correndo, falando para ela o que estava acontecendo, ele estava preso, ele tinha sido levado e Pilatos tinha lavado as mãos. E ela vai lá, corre, pega o manto dela e ele diz: mãe, não é prudente. A cidade está cercada de guardas. E ela diz: ele é meu filho. O meu lugar é justo. Não sei se foi com essas palavras. Se eu estava lá, eu não me lembro. Mas é certo que dizem que foi mais ou menos assim. E ela vai ver o filho ser torturado. Ela acompanha. Mas sabe por quê? Porque ela queria dividir um pouco com ele. Porque ela queria que quando ele olhasse, ele soubesse que ele não estava só. E cá entre nós, é fácil. Mas não é um esforço, imagina. Você vê alguém que você ama, que você acompanhou, que você botou para dormir, que você alimentou. E você vê essa pessoa sofrendo de tantas injustiças, já que ela viu essa criatura. Ela soube das histórias dele por anos outros, e ele sendo injustiçado daquela forma.
E ela escolheu estar do lado dele. Ela queria, quando ele olhasse para o lado, ele visse que ele não estava só. Precisa ou não precisa ter muita raça? Eu não aguentaria. Não sei você. E também não quero que Deus me bote a teste para ver se eu aguentar. Esse é um teste que eu deixo aberto aí. Quem quiser passar na minha frente, fique à vontade. Então, a gente vai, para a gente entender por que essa mulher, depois que ela está lá vendo o filho morrer, ela vai se lembrar do que Simeão disse a ela quando Jesus ainda era pequeno. Bebê, Maria, tu sentirás traspassar a espada sobre tua alma. E nesse momento, onde o centurião está lá, né, judiando de Jesus, ela lembra que Simeão disse. E é assim que é forjado esse espírito. É assim que Maria foi preparada. E depois da morte de Jesus, essa mulher vai com João para outras terras e ela assume do jeito que ela pode a missão do filho. E diversas pessoas que não sabiam que Jesus já tinha morrido, quando iam procurar os apóstolos, ela os acolhia e ela contava as histórias que ela ouviu. Ou seja, ela tomou a cruz dela e seguiu. Sabe Deus como estava esse coração, sabe Deus como ela conseguiu, porque para uma mulher, naquela época, onde você não tinha alma, nós viemos a ter alma aqui em 1800 e bolinha. Nós não tínhamos alma, você sabia? Nós mulheres, né? Se bem que os negros também não tinham alma, tiveram um pouquinho depois da gente. E o menino pequeno são os caçulas, porque eles só tiveram alma depois que os negros tiveram também. Então, a humanidade que nós fazemos parte é assim. Então, imagine aí, para essa mulher viver naquela época assim. Então, era Maria de Madalena, Maria Madalena em um lugar, no leprário, e Maria com João, fazendo a evangelização. Então, cada um no seu canto, dando seguimento à obra do Cristo. Então, a gente consegue entender um pouco quem é Maria de Nazaré. Para a gente conseguir entender como é que essa mulher depois se tornou a mãe da humanidade. Por quê? Porque ela foi a mãe de Jesus, ela testemunhou, ela bebeu na fonte, ela assistiu. Ela não só ouviu anos depois. Ela não só ouviu falar anos, ela viveu essa história. Então, ela tem a força que todos os outros 12 discípulos tiveram, e ela tem uma força adicional, porque foi o filho dela. Para nós, ele é o Cristo, mas para ela é o filho dela. Foi a criança que ela carregou, que ela pariu, que ela amamentou, que ela alimentou. Então, ela segue nessa, ela toma para si a parte dela do discipulado e segue. E aí ela vai fazendo grandes obras com isso, porque como ela conheceu a Jesus, como ela conheceu a sua história, que presenciou, ela então começa a acolher e dar colo aos sofredores que chegavam em busca de ajuda. Ela dá seguimento a isso. E aí, um belo dia, eu trouxe um livro para poder ler um pedacinho para vocês, porque é uma coisa linda de ver. Quando ela já está morando, o livro é de Chico Xavier, uma psicografia de Chico do Espírito Humberto de Campos, Boa Nova, e o último capítulo, recomendo tanto a vocês que leiam. Eu sou chorona normalmente, então eu não sou muito referência sobre emocionar-se com histórias, mas eu recomendo muito a vocês que leiam. É lindo de ver, principalmente depois que a gente conhece um pouco do que ela está falando. Pode ser que se fosse assim, uma historinha aleatória, talvez até não tocasse o nosso coração, mas quando a gente vai ver,
E é por isso que no início da nossa conversa eu agradeci tanto a vocês por terem me convidado para fazer essa pesquisa, porque meu coração ficou ainda um pouquinho mais doce depois de ver tanta coisa gostosa na história de Maria e na relação dela com a nossa doutrina, né? Com a humanidade, nos tornar melhor, nos ajudar a crescer, nos ajudar a ser seres humanos melhores. Como a gente já está nos 5 minutos finais, eu vou ler rapidinho, mas recomendo a vocês que leiam comigo. Vivam na fonte. Humberto de Campos é melhor. Brincadeira, Humberto, eu sei que você é bem melhor. E então, um belo dia, ela está lá na casa dela, como de costume, sempre ela muito procurada, ela vê chegar um caminhante, simplório, de manto, mendigo quanto tantos outros que sempre passavam. Então, ela já sabia que era alguém que ia pedir para ela ou água, ou alimento, ou um pouso, que era muito natural naquela época. Só que esse caminhante não fala, não pede a ela. Ele fala para ela. Ele fala para ela da beleza da natureza, do esplendor das coisas. Leia um texto, no caso. Aí, num belo ponto, ela começa a conversar com ele e quando ela acha estranho já ele não pedir nada a ela, ela diz assim, mas como é possível, né? Tanto bem-estar, como ela estava bem na presença daquele estranho. E ele vai conversando com ela, falando da riqueza do céu, da convivência com os anjos, dessa esperança que anima a nossa vida. Só que aquela voz vai se tornando conhecida para ele. E quando ele percebe que ela já está bastante sensibilizada, aí ele faz, minha mãe, sou eu. E quando ele se apresenta para ela, ela olha para as mãos e reconhece as chagas. Então ela é tomada por uma forte emoção e ela tenta, né, se ajoelhar aos pés dele e beijar os pés. Imagina, né? Quando ela olha para os pés dele nesse ímpeto, ela vê as chagas dos pés. E é aí que ela não chega a se ajoelhar, porque ele é quem a toma nos braços, e é ele quem se ajoelha, e diz para ela que veio buscá-la, e que meu pai quer que a senhora seja, que no meu reinado a senhora seja a rainha dos anjos. Então, dizem que desde esse momento Maria não fala mais nada, não consegue mais falar nada, tomada de emoção. E então, poucos tempos depois, ela vai a desencarnar. Conta Humberto de Campos. E quando ela desencarna, não mais Jesus, mas uma legião de anjos é quem vai buscá-la. E aí, ela já tinha a promessa de Jesus. Naquele momento, entre o encontro com Jesus e o desencarne dela, ela tem um tempo para que o corpo dela se reveja daquela forte emoção de ter reencontrado com o filho dela, e ela é o tempo das pessoas se despedirem dela. E quando ela finalmente desencarna e os anjos a vêm buscá-la, ela já sabe que ela vai ao encontro de Jesus. E os anjos perguntam a ela, senhora, mãe, a senhora deseja ir direto a Jesus ou a senhora quer ir em algum lugar? E aí, ela diz que ela sabia que em Roma estavam de muitas pessoas sendo mortas em nome do filho dela, que ela gostaria de passar lá. Digamos, uma bênção, né? Uma última bênção para essas pessoas que estão morrendo em nome do Senhor. Eu quero vê-los. E aí os anjos aí caminham para sobrevoar sobre Roma. E aí ela vê aquelas pessoas, diversas pessoas, né? Que nas arenas naquela época, eles estavam matando os cristãos com grandes pecados de horrores, para que servisse de exemplo para que as pessoas dessem para trás da sua fé. E estava tendo
Nesse espetáculo específico, as pessoas iriam ser devoradas pelas feras. E aí, quando ela vê todas aquelas pessoas, aí vem o texto, que é lindo de viver. Emitindo esse pensamento, ela imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. E aí ela diz, mais alguns momentos o seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do equilíbrio, do esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Ela estava desencarnada, ela estava em perispírito, ninguém conseguia vê-la, mas eles sentiram a presença. E aí ela diz, Maria aliviou-lhe os corações antes de partir sinceramente e desejou deixar-lhes os espíritos abatidos uma lembrança terrível, que possuía paralisar. Deveria explicar a Deus para eles a liberdade. Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo, recordou que seu filho lhe deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e malicento, lhes disse ao ouvido. E esse relato a gente vai ver em outro livro, que é Há 2000 anos, quando conta a história de Paulo. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. Nesse momento, a triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que trazia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho, o texto cego. Mas é para a gente ver que nessa última despedida de Maria, ela dá um recado para nós todos. No momento de agonia, no momento de sufoco, de desfalecimento das nossas forças, oremos a Deus e, se possível for, cantemos a alegria da confiança, da assistência divina, da presença divina. Em tudo, nós nunca estamos sós. Então, por isso, eu falo com convicção que eu acredito que Maria, de fato, é a mãe da humanidade. E nós podemos entregar a ela, ou aos mensageiros dela, como ela faz com o Hospital Esperança, a todos os suicidas que desistiram, que se sentiram desesperados, que se sentiram sobrecarregados. É com esse amor de mãe que eu confio na nossa assistência. Então, fica aqui, diz que conselho não se dá, né? Mas nesse momento eu recomendo, no momento das nossas angústias, que Maria consegue acolher aqueles que não aguentaram a força
dos ensinamentos do mundo e se suicidaram. Nós que ainda estamos assim, em pé, com dignidade, caminhando para a nossa melhora, vamos acolher a esse conselho de Maria. Vamos orar e vamos cantar, converter as nossas dores na alegria da esperança de que Deus é conosco. Me perdoem se faltou dignidade ao meu discurso para falar sobre Maria, mas eu espero em Deus que ela possa mostrar-se a cada um de vocês. Se ela puder ouvir o meu pedido e conseguir os sonhos de vocês, ou no momento em que vocês estejam, ou tendo a experiência da maternidade, ou recebendo a experiência da maternidade, que vocês possam sentir o amor de Maria por nós todos, como eu acredito em vocês. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada à casa pelo convite. Obrigada a quem nos assiste. Que todas essas bênçãos sejam multiplicadas 7 vezes para nós todos. Que no mês de Maria, no mês do trabalhador, que nós possamos converter toda essa nossa fé em trabalho pelo bem e por Jesus. Devolvo a palavra ao meu irmão. Obrigada a todos. Vamos ver. A Seara nos aguarda. Meu irmão, resta-nos agradecermos a nossa irmã por essa belíssima narrativa sobre a vida de nossa mãe, Maria Santíssima, e rogar que ela possa assistir a todas as mães, não só essas que aqui se fazem presente, que estão ouvindo, mas todas as mães do mundo, fortalecendo-as para que saiam vitoriosas nessa sua caminhada. E vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos e depois Arivaldo faz a prece de encerramento.
Resta-nos, neste instante, agradecer mais essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite de estudo do Evangelho de Deus. E as energias dos estudos que ora emana aqui para a nossa casa de oração possa se expandir e alcançar todos que participam de forma virtual também desse nosso. Que Maria de Nazaré possa continuar nos assistindo, nos ensinando, nos impulsionando para dias melhores. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco e que possamos também estar sempre assistidos pela espiritualidade. Que o Pai Celestial nos conceda dias melhores. Um dia a gente chega à condição que sigamos em frente, batalhando, crescendo para o Pai. É assim que colocamos ponto final à nossa reunião da noite. Com voto de muita paz, muita paz.